E a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta mesa redonda sobre um tema de crucial importância para os consumidores e para todos nós, como tornar a alimentação mais sustentável, fácil e acessível. Permitam-me, em primeiro lugar, cumprimentar, não só cumprimentar, mas congratular a Aliança ODS Portugal na pessoa do seu presidente pelo seu 6º aniversário, mas também agradecer mais uma vez, e enquanto parceiros desta aliança, o convite e o desafio que nos foi feito para estarmos presentes e que temos sempre muito gosto e acedemos sempre também com muita honra. Estender também os meus agradecimentos às oradoras aqui presentes, Sofia Almeida da WWF, cuja organização que representa tem sido absolutamente crucial na abordagem desta temática, ao nosso moderador, Fernando Peixeiro, da Lusa, jornalista da Lusa, que amavelmente e muito prontamente acedeu ao nosso convite, e permitam-me também, já agora, à nossa especialista da DECO nesta temática, Susana Correia, que connosco vai partilhar e convosco vai partilhar as principais preocupações. Julgo que todos reconhecemos que para uma transição climática justa é necessário que o tema da alimentação, esta alimentação que se pretende mais acessível, mais fácil e mais sustentável, seja configurado como um tema prioritário. Num sistema de alimentação saudável e seguro, é importante que os consumidores tenham acesso a alimentos efetivamente mais sustentáveis. Mas para isso é fundamental que eles estejam disponíveis no mercado, que sejam acessíveis do ponto de vista económico e também que contenham toda a informação adequada para que todos nós, enquanto consumidores, possamos fazer as escolhas de forma livre e simples também, e também adequada. Nesta mesma senda, eu diria que a Comissão Europeia apresentou em 2020 a estratégia do Prado ao Prato, que mais uma vez tem como objetivo que todos os consumidores tenham acesso a alimentos mais sustentáveis, a um sistema alimentar mais sustentável e mais uma vez acessível do ponto de vista económico, sem deixar ninguém para trás. Isto é muitíssimo importante. E, naturalmente, com consequências ao nível da redução da pegada ecológica. Também a DECO, como devem imaginar ao longo destes anos de existência, tem priorizado a alimentação, e esta alimentação mais saudável, mais sustentável e mais acessível, como uma das suas principais áreas de intervenção, naturalmente com este objetivo muito simples, que é o de capacitar, sensibilizar os consumidores para que nos seus atos tenham da sua alimentação conste alimentos mais sustentáveis, uma alimentação segura, uma alimentação mais saudáveis e que sejam, de facto, atores-chaves naquilo que todos nós pretendemos, que é um sistema de alimentação mais justo, mais saudável, mais sustentável e mais resiliente. Não obstante, eu diria que, e por isso temos desenvolvido, a DECO ao longo destes anos também é certamente por vós conhecido, por todos aqui presentes, temos desenvolvido um conjunto de iniciativas, de campanhas de informação, de projetos que visam justamente sensibilizar todos os consumidores. E não só, temos publicado também, como é bem sabido, vários artigos nas nossas revistas, no sentido de empoderar os consumidores e lhe dar as ferramentas adequadas para que os seus comportamentos sejam mais conscientes no que respeita à alimentação, no sentido de, lá está, contribuirmos para o grande desígnio que é a sustentabilidade e que, se assim não for, terá consequências, como todos sabemos, para todos nós. No entanto, e não obstante todos os esforços feitos por todos os envolvidos, sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, não só na sensibilização dos consumidores no que respeita a esta alimentação, a este sistema de alimentação, mas não só, também por parte de todos os intervenientes da cadeia, desde os produtores e distribuidores. Mas eu diria que mais importante do que me ouvirem, é fundamental que possamos ouvir aqueles que são especialistas nesta matéria, no sentido de encontrarmos, enfim, estratégias e identificarmos problemas e tentarmos encontrar soluções para que possamos sair daqui, eu estou certa que isso irá acontecer, para podermos sair daqui mais enriquecidos. Da parte da DECO, poderão contar com este compromisso, aliás, como temos feito junto também da Aliança enquanto parceiros, da parte da DECO podem contar naturalmente com o compromisso de continuarmos a sensibilizar os consumidores nesta matéria, numa alimentação mais sustentável, acessível e mais fácil, e também nas reivindicações que temos a fazer
justamente sobre este grande desígnio, que é um desígnio de nós todos. Agradeço muito a vossa presença, a presença de todos, reitero os meus agradecimentos e, naturalmente, desejo um bom decurso dos trabalhos desta sessão e das sessões das futuras sessões neste dia assinalável do 6º ano da Aliança ODS Portugal. E agora chamaria ao palco o nosso moderador, o jornalista da Lusa, Fernando Peixeiro. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana. Vamos procurar, sim, que na próxima hora consigamos dar aqui alguma ajuda nesta matéria da alimentação sustentável e de um planeta também mais sustentável. Eu acredito que a Sofia Almeida e que a Susana Correia vão fazer esse trabalho. Vou pedir que elas entrem também. E pronto, basicamente é isto. Eu tinha aqui, queria, digamos, fazer uma espécie de um resumo daquilo que iríamos falar agora. Não é bem um resumo, é uma introdução daquilo que iríamos falar agora na próxima hora. Eu lembrando que o secretário-geral da ONU tem dito que as alterações climáticas são um combate das nossas vidas e não têm faltado nos últimos anos alertas sobre isso. Ainda o Secretário da COP de Glasgow o fez. E como é que isto se faz? Desde logo é reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e desde logo essas reduções também passa pela produção de alimentos que são responsáveis, segundo os dados que existem, mais recentes, por 1/3, em termos gerais, de toda essa produção de alimentos, 1/3 das emissões. Portanto, produzir alimentos e consumir alimentos de forma sustentável é uma forma de combatermos as alterações climáticas. Se o fizéssemos, se o tivéssemos feito nos últimos tempos, se calhar tínhamos evitado estarmos agora a falar assim, estaríamos, se calhar, todos juntos, porque se calhar não tinha havido uma pandemia. Portanto, todos nós temos que ser sustentáveis. Por exemplo, isto iremos falar depois mais tarde, por exemplo, o consumo de carne na América do Sul, a carne que nós consumimos na Europa, se calhar está a destruir a floresta, está a contribuir para as alterações climáticas. A América do Sul perdeu nos últimos 30 anos cerca de 15% das suas florestas, muito disso para construir, para haver prados para a produção de carne, por exemplo. Mas depois há aqui uma contradição. Chega-se aqui a uma contradição que a Sofia saberá, entenderá isto, que ela é jurista, que os juristas falam que é uma contradição insanável, no sentido que os alimentos ou seja, os alimentos menos sustentáveis são também muitas vezes os alimentos mais baratos. Vamos falar sobre isso, como é que isto se resolve, qual é o papel dos consumidores que têm em toda esta matéria. Qual é o papel, por exemplo, da informação sobre os produtos? Ainda não há muito tempo, um estudo divulgado pelo Instituto Ricardo Jorge dizia que mais de metade dos produtos alimentares para crianças não cumpre os critérios definidos pela OMS. Em outubro deste ano, do ano passado, o INE também indicava que divulgou dados que indicavam que os portugueses consomem, em média, 2 vezes mais calorias do que o que é recomendado. Também em outubro, a OMS, num relatório que foi apoiado por 45 milhões de médicos e especialistas em saúde pública, dizia que os regimes alimentares, que houvesse um regime alimentar no mundo mais nutritivo e à base de vegetais, podiam reduzir-se as emissões de gases com efeito de estufa, mas podiam evitar-se também até 5,1 milhões de mortes relacionadas com a alimentação até 2050. Portanto, dietas mais saudáveis, mais sustentáveis, são boas para as pessoas e são boas para o planeta. E entrava agora aqui, se calhar como perguntava a Susana Correia, o que é que são dietas alimentares que respeitam o planeta? É uma boa pergunta. Bom dia a todos. E ligo logo com a questão da sustentabilidade, não é? Portanto, muitas vezes até da parte dos consumidores existe dificuldade em arranjarmos um conceito único sobre o que é a sustentabilidade na parte alimentar.
Aquilo que eu posso dizer é que é inquestionável a ligação entre a alimentação, a nossa saúde, como bem colocou, e que os dados que apresentou são alarmantes e devem ser esse o ponto de partida para todos refletirmos neste tema e, consequentemente, as consequências que existem sobre o planeta. Dizer que eu sou jurista, mas gosto de falar dos cientistas e que os cientistas têm apontado aquilo que pode ser uma dieta mais sustentável. E estamos aqui a falar de uma dieta que assume uma base largamente vegetal, portanto, verduras, frutas, os cereais integrais, com uma questão mais moderada e um consumo mais moderado de marisco e peixe, de carne de aves e diminuto ou até nenhum consumo de carnes vermelhas. Isto dito assim, parece de alguma forma transformador e nós percebemos daquilo que são os padrões alimentares portugueses está muito distante daquilo que nós atualmente consumimos e para onde temos que ir. Neste sentido, a Direção-Geral da Saúde tem feito um grande papel no sentido de divulgar como uma dieta que é adequada ao nosso país, às condições que nós temos de produzir alimentos e àquilo que é o consumo desejável, a dieta mediterrânica como uma dieta que permite alcançar de alguma forma ou ir ao encontro desta dieta que será de alguma forma mais sustentável e mais amiga do ambiente. No entanto, aquilo que eu também tenho alguns dados e aquilo que nos preocupa é que no Inquérito Alimentar Nacional de Atividade Física percebeu-se que 31% dos portugueses apresentam uma baixa adesão a este padrão alimentar mediterrâneo e apenas 50% uma adesão moderada. Portanto, lá está, significa que estamos muito longe ainda do desejável e do padrão de dieta de referência recomendada para o nosso país e para o nosso clima. Portanto, como é que nós nos aproximamos? Os consumidores têm efetivamente um papel essencial, porque as suas decisões de consumo têm o poder de influenciar os padrões de produção dos alimentos. E, portanto, o que nós temos que perceber e temos que entender é que consumir local e consumir sazonal é um grande passo para, de alguma forma, colaborar aqui na mudança da dieta e na mudança como a produção de alimentos tem impacto no alimento. Aliás, o consumo junto dos produtores locais, em alguma medida, até pode ter um impacto benéfico para o ambiente. Sabemos que os métodos que utilizando poucos fertilizantes, poucos pesticidas, acaba por também ser o mais benéfico para o ambiente. Mas, antes de passar também à Sofia perceber a visão dela, também gostava de colocar aqui que, para nós, uma dieta sustentável também tem que ter o foco no desperdício alimentar. E, mais uma vez, nós sabemos, os dados apontam que é nas casas dos consumidores e das famílias que os destes dados e este desperdício alimentar assume maior relevo. Mas penso que podemos deixar para daqui mais um pouco falarmos sobre a questão do desperdício alimentar em mais detalhe e aquilo que podemos fazer todas nas nossas casas para o reduzir e o evitar. Ok, obrigado. Sofia, porquê é que nós não temos uma alimentação mais saudável? A Susana estava a falar disso, da dieta mediterrânica. E o que é que são, fazia a mesma pergunta, o que é que são dietas alimentares que respeitem o planeta? Bom dia a todos. Bom, eu penso que tanto o Fernando como a Susana já apresentaram muito bem o desafio que temos pela frente, mas começar também por dizer que na WWF acreditamos que a prática de uma alimentação saudável é 100% compatível com uma alimentação sustentável, mas é importante compreender a diferença entre estas duas ideias, entre a ideia da alimentação saudável e a alimentação sustentável, e porque que às vezes podemos não estar a falar da mesma coisa. Uma alimentação sustentável compreende padrões de consumo que têm benefícios tanto para a saúde humana como para o planeta, ou seja, respeitam os tais limites do planeta de que falamos muitas vezes. Por outro lado, quando falamos em alimentação saudável, estamos apenas a considerar as preocupações no que diz respeito à saúde humana e não consideramos aqui, muitas vezes, os eventuais impactos que as nossas refeições, que os nossos alimentos possam ter no planeta. Mas o que nós defendemos é que a alimentação deve respeitar esta ideia de que tem de ser boa para a nossa saúde e boa também para o planeta. E de resto concordo com o que a Susana já referiu e penso que iremos também desenvolver um pouco mais nas próximas perguntas.
Sofia, as nossas escolhas alimentares estão de facto a contribuir para a destruição do planeta Sim. e de nós próprios, na verdade, se destruindo o planeta, estamos a destruir a nós. Sim, exatamente. Então, nós sabemos que a produção alimentar ocupa neste momento cerca de 40% das terras habitáveis no planeta e é o principal motor da perda de biodiversidade. Sabendo nós também que a população global previsivelmente irá aumentar em mais de 2 mil milhões de pessoas até 2050, podemos assumir, obviamente, que a procura por alimentos será cada vez maior. Então, o que nos obriga a pensar que se nós mantivermos as nossas atuais dietas, a nossa atual produção alimentar, continuaremos a criar impactos que são irreversíveis no planeta, tornando o planeta num local cada vez mais inóspito. E é por isso, perante este cenário, o grande desafio é pensar como podemos reduzir drasticamente o nosso impacto na destruição dos ecossistemas um pouco por todo o mundo. E é aqui que a produção alimentar se tem revelado uma fonte de preocupação, nomeadamente quando falamos em desflorestação. E acho que podemos começar um pouco por aqui. Em abril de 2021, a WWF lançou um relatório em que analisou o impacto do consumo europeu na desflorestação que acontece nos trópicos e nas respectivas emissões associadas. Este relatório analisou dados entre 2005 e 2017 e chegou a uma conclusão que não é muito positiva para ninguém. Basicamente sabemos que a União Europeia é responsável por 16% de toda a desflorestação associada ao comércio internacional e isto significa um total de 203 mil hectares e 116 milhões de toneladas de CO2 emitido. Para termos aqui uma noção e conseguirmos comparar, a União Europeia está atrás da China, que tem 24%, mas está à frente da Índia, que tem 9%, dos Estados Unidos da América, que tem 7%, e o Japão, com 5%. Porquê é que nós ligamos tão diretamente a estas questões? Porque também concluímos que os principais produtos importados com mais desflorestação associada são a soja, sobretudo para a alimentação animal, são mas também para os combustíveis. Também, sim. O óleo de palma, a carne de bovino, os produtos de base florestal, o cacau e o café. Estes três em menor escala, obviamente. Os três primeiros são a soja, o óleo de palma e a carne de bovino. Então, é inegável associarmos, os impactos que a forma como nós nos estamos a alimentar causa nos ecossistemas e no planeta. Podemos explorar... Deixa-me só... a alimentação que nós fazemos aqui na Europa está a causar esses impactos, por exemplo, na América do Sul, na Argentina, no Brasil. Exatamente. Sim. Isso já não é mera suspeita. Sabemos, sim, que a forma como nós nos alimentamos aqui, em Portugal, na União Europeia, tem impacto do outro lado do mundo. E, obviamente, que o que tem impacto do outro lado do mundo tem impacto também aqui, porque as alterações climáticas são um fenómeno global. Portanto, mais tarde ou mais cedo, tudo o que se passa do outro lado do mundo irá passar-se aqui também. Não sei se temos tempo, mas podemos explorar aqui também outros exemplos de como a produção alimentar molda as paisagens e os territórios. O caso do Cerrado brasileiro é um excelente exemplo, porque é feito um desmatamento da floresta amazónica para criar pastos para gado e cultivar ração. Podemos falar também das grandes planícies americanas, onde o bisonte era uma espécie nativa e foi sendo substituído pela produção extensiva de cereais, alterando por completo a fauna e a flora destes territórios. A mesma coisa na Indonésia para a plantação de palma, para a produção do óleo de palma. E também, se quisermos olhar um bocadinho mais para a nossa realidade
é importante saber que 70% de todo o consumo de água que é feito em Portugal é utilizado na agricultura, ou seja, para a produção alimentar. E, portanto, não podemos negar que a produção alimentar, tal como a conhecemos agora, está a ter impactos na desflorestação e no nosso planeta e nas alterações climáticas. Também na alteração dos solos, por exemplo, os pesticidas, tudo isso, mas não iríamos para ir para já. Eu gostava de ouvir a Susana sobre isto. Nós vamos ter daqui por mais de 2 mil milhões de pessoas, vamos ter alimentação para esta gente toda, vamos ter que inverter a forma de produzir alimentos e de os consumir. Como é que vai ser? Eu diria que sim, que temos que inverter, não é? Mas também queria aqui dizer que, efetivamente, o consumidor tem um papel essencial nesta cadeia, mas também que as escolhas dos consumidores são grandemente moldadas pelo ambiente alimentar. E aqui eu queria destacar o papel do marketing, da publicidade, também aquilo que são as ofertas promocionais dos produtos que nós encontramos à venda, assim como a disponibilidade, o preço, há pouco na sua introdução focou o preço dos alimentos, e a disposição dos produtos nos supermercados. E, portanto, eu acho que neste processo todo nunca será suficiente nós colocarmos apenas o enfoque na escolha do consumidor e na sua e na nossa responsabilidade individual. Eu acho que para conseguirmos efetivamente alcançar as mudanças necessárias, porque é evidente dos dados que nós estamos a ver que temos que avançar e temos que mudar necessariamente os nossos hábitos alimentares, mas eu também queria aqui chamar a atenção que temos que agir então em vários níveis, quer na regulação, na produção alimentar, na venda a retalho e, portanto, alterar de alguma forma o ambiente alimentar, portanto, a forma de modo a que seja mais fácil para os consumidores adotarem hábitos alimentares sustentáveis. E para isto acontecer, tem que, ao mesmo tempo, os consumidores disporem de ferramentas e de soluções que têm que ser práticas para os ajudar a transformar, então, aquilo que são as suas intenções na prática. Portanto, dar esse salto e esse avanço daquilo que é a sua dieta para aquilo que são dietas de referência. E, portanto, aqui também, de alguma forma, estas informações, nós pensamos que os consumidores precisam de ter acesso a mais informação sobre como, por exemplo, armazenar os seus produtos, como sobre a marcação das datas de validade, que devem ser mais claras, também sobre como planear de alguma forma as refeições, também como ter acesso, e aqui nós percebemos que há muitos consumidores que já não reconhecem os conceitos da fruta e dos vegetais sazonais, portanto temos que fazer também algum trabalho de capacitação e de empoderar os consumidores para que eles no seu dia-a-dia possam, em todos os momentos, quando vão a um supermercado, quando vão a um restaurante, tomar as melhores decisões para que, conhecendo estes dados e sabendo o impacto das escolhas que nós fazemos hoje, poder de alguma forma contribuir então para a regeneração dos ecossistemas, que é um passo fundamental. Susana, voltaríamos depois a essa questão da informação com os consumidores, mas é verdade que as nossas escolhas estão a contribuir para era a mesma pergunta que tinha feito à Sofia, para a destruição do planeta, dos ecossistemas. É verdade, isso. Sem dúvida, de acordo com os dados que a Sofia apresentou, acho que não podemos negar. E eu acho é que, na verdade, estes dados precisam de ser difundidos de outra forma e esses dados precisam de chegar à população. Portanto, eu diria que a maioria dos consumidores não tem noção do impacto que a sua alimentação e que as suas escolhas no dia-a-dia afetam no outro lado do planeta aquele ecossistema e, portanto, é necessário também facilitar e chegar esta informação a todos para que a partir daí, exatamente como referiu, nós podemos tomar escolhas mais informadas. Portanto, mas esta informação também é essencial para todos. Susana, quando o Governo, que há uns meses, o Ministro do Ambiente falou que devíamos reduzir a produção e o consumo de carne de vaca, a questão não foi muito bem aceita. Nós não estamos ainda preparados para isto. Eu penso que o discurso não seja de dizer que devemos deixar de comer. Eu penso é que nós devemos, por outro lado, apoiar e sustentar uma alimentação que utilize mais os recursos de base vegetal e de fruta e de legumes. Portanto, eu acho que é o contrário. Não é? Ninguém gosta que lhe diga que não pode comer carne, nem é essa a questão. A questão é privilegiar e nós aqui recordarmos
daquilo que caracteriza a dieta mediterrânica, e a dieta mediterrânica que é a base, e eu sou algarvia e, portanto, aqui no Algarve nós sentimos esse maior apego à dieta, e, portanto, ela é uma dieta que, naturalmente, a carne tem um peso, e o pescado, diminuto, e, portanto, eu acho que nós percebermos as vantagens e as desvantagens de consumir determinados alimentos em excesso, e também percebermos que as vantagens da dieta mediterrânica na promoção da nossa saúde e o impacto que isso tem na sociedade e no planeta. Susana, deixa-me perguntar à Sofia, tendo em conta estes efeitos no ambiente das emissões de gases que vêm da produção alimentar em geral, assim de uma forma simples, como é que uma alimentação sustentável permite diminuir estes fatores? De uma forma simples, será um desafio explicar, mas então, na verdade, a transição para uma alimentação sustentável permite achatar a curva destes impactos negativos. Na medida em que uma dieta que está adaptada aos tais limites do planeta está, por si só, adaptada e respeita ao ciclo natural dos ecossistemas. Nós na WWF falamos sempre em 5 estratégias que os países devem adotar e que são, sobretudo, a ideia a necessidade de inverter a perda de biodiversidade, uma vez que a biodiversidade é importante porque gera benefícios essenciais para a produção de alimentos, incluindo a polinização, a criação e manutenção dos solos saudáveis, controle de pragas, regulação da água, e sobretudo porque estes benefícios tornam os sistemas alimentares mais resistentes ao stress causados por um clima em rápida mudança. A segunda estratégia de que costumamos falar é então esta necessidade, que já falámos aqui um pouco, de reduzir as emissões totais de gases com efeito de estufa da produção alimentar. Sabemos hoje que o contributo dos sistemas alimentares para a emissão destes gases é cerca de 30% na União Europeia. Outra da estratégia é travar a expansão de novas terras de cultivo ou de qualquer terra agrícola, que muitas vezes acontece à custa da ocupação da destruição de habitats naturais. Também aqui a questão das emissões negativas. Precisamos que a agricultura deixe de ser uma fonte de carbono para ser um sumidor de carbono, incluindo a libertação de terras agrícolas existentes que podem ser reflorestadas ou restauradas, e também, por último, só... Diga. Vou interromper por uma questão, só para precisar isso. Como é que as terras agrícolas podem ser um sumidor de carbono? Dar um exemplo para as pessoas perceberem. Pode só repetir, desculpe? Como é que agrícolas? Podem ser um sumidor de carbono e não ou seja, consumir, absorver o carbono. Sim. Era aqui esta questão de pegarmos nestas terras agrícolas e podermos reflorestá-las ou restaurá-las, mas aqui a reflorestação é mais eficaz. Portanto, plantando aqui árvores que tenham características de captação de carbono, pronto, ao invés destas mesmas terras estarem a ser cultivadas com culturas que são aversas a este tipo de produção. Só terminar dizendo que a última estratégia que recomendamos é então otimizar a produtividade destas culturas, para que as terras agrícolas sejam utilizadas no seu potencial máximo, otimizando a produtividade através das melhores práticas de produção, que utilizem mais eficientemente água e fertilizantes, quando necessário, e preservando as funções do ecossistema e que sejam capazes de contribuir para a resiliência das paisagens. Bom, e também o que estamos aqui a fazer hoje, que como a Susana já referiu, o que estamos aqui a fazer hoje é muito importante, porque não é justo nem sério colocar apenas a responsabilidade desta necessária mudança
apenas no consumidor. E por isso é que nós também trabalhamos muito junto de decisores políticos, setor privado, mas também sociedade civil. É importante aqui envolvermos todas as partes interessadas, que somos todos nós. Então, deixa-me perguntar isso à Susana. É para diminuir estas emissões todas de gases com efeito de estufa que vêm da produção alimentar, o papel não está, ou seja, a responsabilidade não está só na mão do consumidor. Não está só na mão do consumidor. E são necessárias algumas alterações que respondem, portanto, algumas alterações em termos de regulação, que elas próprias respondem àquilo que são identificados pelos consumidores, e portanto eu aqui aproveito um estudo que foi feito em 2020 a nível europeu pela BEUC, que é a Associação Europeia dos Consumidores, e do qual nós fizemos parte, e portanto, houve um estudo que tentou perceber que tipo de entraves é que os consumidores apresentavam ou sentiam na adoção de uma dieta mais sustentável. Ainda que o conceito sustentável, como há pouco referi, não tenha sido unânime entre aqueles que foram inquiridos, mas aquilo que foi dito foi que o preço, a falta de conhecimento e o desafio em identificar de alguma forma aquilo que são opções alimentares sustentáveis, era basicamente estes três questões que tornavam essas escolhas alimentares mais difíceis para os consumidores. Portanto, como é que nós podemos então fazer, e eu gostava de colocar a questão também neste sentido, é o que é que nós podemos então fazer? Portanto, percebemos que temos que de alguma forma aumentar a disponibilidade e a variedade dos produtos alimentares sustentáveis, e eu aqui gostava de também de alguma forma dizer que a estratégia da Prado ao Prato parece-nos que tem alguns objetivos que são ambiciosos, não é? Porque nós sabemos que está prevista a redução da dependência dos pesticidas, também reduzir o excesso de fertilização, aumentar a agricultura biológica, melhorar o bem-estar dos animais, que é algo que os consumidores também cada vez mais procuram saber em que condições é que aqueles animais foram criados. Mas para além disso, há pouco falámos, é necessário continuar a estar atentos ao marketing e publicidade de alimentos, e em especial às crianças, como bem referi na sua introdução. Nós temos uma lei em Portugal desde 2019, que é uma lei que matou muitas das questões que se colocavam, mas nós hoje em dia assistimos a publicidade a estes alimentos em novas áreas que são desafiantes e é que é necessário aqui monitorizar. Portanto, nós sabemos que existe publicidade nas redes sociais, no YouTube, e portanto, como é que as entidades reguladoras, os fiscalizadores estão atentos àquilo que se passa nestes ambientes, porque sabemos que necessariamente são a publicidade de alimentos que não são interessantes do ponto de vista nutricional, e portanto como é que protegemos as crianças. Só dar um toque que conta que, aliás, a nível europeu, aquilo que nós temos é um código de conduta, e portanto uma das reivindicações que saiu deste estudo em que nós estivemos envolvidos é que precisamos de mais do que apenas um código de conduta, e precisamos de restrições vinculativas, e portanto foi uma das grandes conclusões deste estudo, mas também, e aqui enquanto consumidores é essencial nós melhorarmos a rotulagem dos alimentos, porque nós sabemos a dificuldade que é e do stress que é a nossa vida, e portanto nós chegamos todos a este momento de alguma forma, e sabemos que quando vamos a um supermercado nem sempre temos a disponibilidade de tempo e também, muitas vezes até de mental, para olharmos para aqueles rótulos e compreendermos tudo o que aquilo quer dizer. E portanto, para fazermos escolhas mais bem informadas, é necessário, isto é uma reivindicação da DECO, que se avance no sentido de termos um rótulo nutricional harmonizado e obrigatório em toda a União Europeia, para que seja mais fácil, quando nós vamos às compras, analisarmos o rótulo e percebermos que tipo de produto é que estamos a consumir. Susana, diga. Sim. Queria depois voltar a essa questão do rótulo um bocadinho mais à frente, para eu também perceber um bocadinho melhor, mas queria só voltar atrás quando estavas a falar das barreiras em relação à alimentação. Sim. Há pesquisas e inquéritos que indicam que a maior parte das pessoas da União Europeia estão disponíveis para mudar os hábitos alimentares por razões ambientais. Mas então, o que é que há estas barreiras? O que é que então não mudam? O que é que é preciso fazer? Que impulso é que é preciso dar aqui? Ok, para já, muitos pensam que o problema está de alguma forma no preço. Portanto, existe de alguma forma a ideia de que um produto mais saudável e mais sustentável, de alguma forma, é mais caro. Nós sabemos que não é necessariamente assim, e a DECO tem feito um trabalho muito grande nos últimos anos em termos de sensibilização do público, capacitação, através de sessões informativas, mostrando como é possível comer bem, comer saudável,
e também sustentável de uma forma mais barata. Portanto, se nós voltarmos à ideia de que uma dieta que devemos tentar seguir é a dieta mediterrânica e que prevalece os vegetais e os legumes como base, conseguimos perceber que o preço pode não ser um entrave. Um outro entrave, um outro obstáculo, como estava a questionar, é o desafio. Portanto, ou seja, os consumidores relatam que têm dificuldade em identificar, dentro dos produtos que estão à venda, aqueles que são, digamos que, os mais sustentáveis. Neste aspecto, é difícil muitas vezes para os consumidores, porque na verdade não existe um rótulo que indique, de uma forma clara, isenta e inequívoca, que aquele produto ele é sustentável. Portanto, há alguns exemplos de alegações de alimentos sustentáveis que não são. Portanto, falo deste fenómeno de greenwashing, que é aqui, de alguma forma, já conhecido por todos, até noutras áreas. E esta é uma dificuldade, não é? Quando nós estamos nas compras, que produto e que alimento é sustentável. E, portanto, em que rótulo é que podemos confiar? Esta é uma grande dificuldade. Existe, efetivamente, um rótulo, que é o rótulo, ou o logotipo biológico da União Europeia, e que nos permite adquirir e saber com confiança que temos ali um produto que foi certificado neste aspecto, nas fases de produção, transformação, transporte e armazenamento. Mas um rótulo de sustentabilidade fala da sustentabilidade ambiental, económica, social, incluindo a alimentação. Portanto, esta é a dificuldade, o que é sustentável. E se calhar devolvi a palavra também à Sofia, não é? Como é que nós fazemos, como é que nós conseguimos transformar e clarificar e tornar simples no nosso dia-a-dia, porque é isso que nós queremos, não é? No nosso dia-a-dia, tornar estas opções mais acessíveis e mais simples para todos. E já agora, Sofia, também, se nós estamos de facto dispostos a mudar a nossa maneira de vida, o nosso modo de vida, incluindo a alimentação, para lutar contra as alterações climáticas e evitar as emissões de gases. Bem, temos aqui várias camadas, não é? Se estamos dispostos, estamos. Acho que nunca estivemos tão dispostos e é inegável que o desafio está aqui e também é inegável que as pessoas se preocupam cada vez mais com estas questões. Todos os inquéritos nos dizem isso, que de facto as pessoas estão cada vez mais disponíveis para fazer alterações à sua dieta com vista a incluir a sustentabilidade, mas de facto todos os inquéritos apresentam as mesmas barreiras. A ideia de que o preço será superior, a falta de rótulos, não tanto se são credíveis ou não, mas a falta de rótulos concretos. E sobre isso, dizer-vos também que está a ser avaliada uma nova lei na Comissão Europeia para travar a entrada de produtos dentro da União Europeia, produtos que tenham provocado desflorestação. Portanto, isto está agora em análise, portanto, serão boas notícias. No entanto, existem já outros rótulos que as pessoas podem ter em conta, como as questões do fair trade, do biológico, mas mesmo o biológico é algo que teremos sempre que pensar um pouco, por vários motivos, mas há um especial, que é, muitas vezes, nas grandes superfícies, encontramos produtos biológicos, por exemplo, legumes, que são biológicos, têm rótulo, mas vêm de uma Colômbia, Venezuela, às vezes Espanha, já aqui ao lado, mas que estão envoltos em plástico, por exemplo. E, portanto, é importante pensar aqui, pesar um pouco, e temos que começar, enquanto organizações que se preocupam com estas questões, temos de começar a pensar... Sofia. Deixamos de ouvir a Sofia, mas se me permitisse, e a Sofia tocou aqui num ponto que é muito caro, que é o plástico. Peço desculpa, estão a ouvir? Sim. Ok, pronto. Não estamos a ver, estamos a ouvir. Não estão a ver. Vou desligar para ligar outra vez. E agora? Continuam sem me ver? Não. Eu estou a ver e a ouvir. Bem, okay. Sou eu então. Então continua, Sofia. Vou continuando. Não sei onde é que fiquei. No plástico mais, Sofia. Eu ia aproveitar. Mais. Pronto.
E então acho que é importante, aliás, sabemos que é importante organizações que se preocupam com estas questões começar a comunicar quais as preocupações e o peso destas escolhas de biológico, mas que vem do outro lado do mundo e em plástico. Este é um trabalho que vai ser, que está a ser feito. E daí eu também estava-te a colocar a questão de um rótulo sobre sustentabilidade ter que ter aqui mais critérios, não é, do que não apenas o biológico, não é? Portanto, a componente ambiental, a componente económica, a componente social, não é? Porque não é, ser biológico não é necessariamente mais suportável, não é? Sim, Sofia, desculpa, deixa-me só interromper, e esta é a questão para as duas. Eu continuo a achar, como consumidor, que os produtos biológicos são mais caros. E eu perguntava, juntava aqui para esta conversa que estamos a ter, basicamente, se não há uma moda dos produtos biológicos e os produtores, de alguma forma, estarem a aproveitar-se de haver essa apetência do consumidor para produtos naturais e então carregarem no preço. Não sei se querem depois falar um bocadinho sobre isso. Pronto, era só para acrescentar isto à conversa. Sim, eu não posso confirmar nem desmentir muito isso, porque não tenho a total certeza de que isso seja assim em todas as situações. E a verdade é que nós falamos sempre na necessidade de privilegiar o biológico, mas este privilegiar lá está, é sempre possível. Mas a verdade é que o selo biológico tem um custo e para muitos agricultores, mesmo fazendo uma produção biológica, não é comportável este selo e, portanto, acabam por produzir de forma biológica, mas sem esta certificação. E, portanto, o que nós aconselhamos sempre é que as pessoas procurem consumir local, procurem perceber a origem dos produtos e a forma como estes produtos são produzidos. Claro que isto não é fácil quando vamos às grandes superfícies, mas mesmo assim, tentarmos fazer este esforço, procurar os mercados. Eu também gostava de dar nota que o facto da pandemia e algumas condicionantes que nós vivemos nos últimos anos surgiram também da parte dos consumidores um outro interesse em adquirir produtos aos produtores locais. Nós vimos um aumento significativo destas relações próximas, estes circuitos curtos de venda entre consumidores e produtores locais com cabazes que de alguma forma estão dispostos a pagar, e foi algo que nós notámos, ainda que pagar um pouco mais, mas comprar local e comprar os produtos daquela época e que de alguma forma não tenham a variedade que existe no supermercado, mas nós sabemos que os produtos no supermercado, muitos deles não são da época, não são produzidos em Portugal, portanto, têm associado a uma grande pegada ecológica e, portanto, eu acho que há aqui o surgimento de uma preocupação grande e de uma vontade também inequívoca em colaborar. Mas este tema, como outros, é complexo, não é? E nós nem sempre sabemos todas as componentes da mesa. Mas deixa-me só, a Sofia falou-me há pouco do plástico a mais, só para dizer que a questão do embalamento, quer excessivo, quer desnecessário, é um tema que para a DECO é essencial. E tem estado na nossa ordem do dia já há uns anos. Nós temos um projeto, podem nos seguir nas redes sociais, que eu deixo aqui, que é o Plástico a Mais, em que nós efetivamente pedimos isso aos consumidores que no seu dia-a-dia, quando se deparam no supermercado, como falámos, de exemplos de plástico a mais, o possam denunciar para que nós, com os retalhistas e quem produz e embala, possamos arranjar aqui alternativas para, de alguma forma, ir melhorando e retirar aqueles plásticos ou aquele embalamento que muitas vezes é desnecessário ou é excessivo. E, portanto, há aqui muito por onde intervir e eu acho que os consumidores são cada vez mais despertos. Ou seja, vamos comer menos uvas do Peru, menos ameixas de Chile e mais maçãs de Alcobaça, por exemplo, nesta altura. Nesta altura. Mais marmelos e mais gamboas. Exatamente. E aí a restauração também tem, nós estamos sempre a falar nos consumidores, mas a restauração também tem este desafio e as autarquias que nas emendas dos refeitórios escolares também incluam, e essa também é uma das reivindicações da DECO, é que nas emendas das cantinas seja privilegiada esta alimentação sazonal. Portanto, isso deve ser um critério na contratação pública, isso deve também passar a ser um critério, não é? Portanto, consumir produtos... Não é, mas temos que dizer que preferimos e que queremos que certos produtos voltem a ser introduzidos na nossa dieta e que eles são nossos. Portanto, falei pouco do marmelo, mas é um exemplo, não é? Nós não vemos
com frequência este tipo de produto inserido nas emendas, nem nos restaurantes. Portanto, temos que olhar para aquilo que nós produzimos em Portugal, que tem um impacto menor no ambiente, e tentar, de alguma forma, nós consumidores nas nossas casas, mas depois, quando vamos à restauração, também ter essas soluções aí, não é? Sofia, nós estamos com um pouco mais de 10 minutos aí, já só, portanto, vamos avançar para uma outra questão, que é o desperdício. Na União Europeia são desperdiçados todos os anos cerca de 88 milhões de toneladas de alimentos. Metade dessas toneladas são nas nossas casas. Sofia, porquê é que isto acontece? E depois fazia a mesma pergunta também à Susana. Porquê é que isto acontece? O que é que nós podemos fazer? O que é que se pode fazer? Porquê é que acontece? Bom, vamos falar aqui na sociedade ocidental, em que o ritmo de vida é aceleradíssimo, e portanto eu acho que lá está, é um misto, é uma conjugação de vários fatores, é a tempestade perfeita. É o facto de termos produtos que vêm de todo lado e em grandes quantidades acessíveis. É muito fácil ir a um supermercado, a uma grande superfície, e comprar sem ter grandes preocupações, a não ser a preocupação financeira, mas enfim, ao mesmo tempo, como vivemos numa época muito acelerada, perdemos o hábito de planear refeições. E este planear refeições, por exemplo, a questão do planeamento de refeições é algo que nós tentamos trabalhar. E porquê que é importante planear refeições? Não apenas para comermos melhor, mas para conseguirmos prever, antecipar as nossas necessidades ao nível das quantidades de alimentos que vamos precisar, e conseguir gerir estas quantidades e desperdiçar cada vez menos. Eu acho que acontece muito por este ângulo, que é: não temos tempo, não temos a oportunidade de desacelerar um pouco e de perder tempo a pensar no que é que realmente precisamos, no que é que realmente vamos consumir, e portanto acabamos por fazer as coisas demasiado por cima, demasiado a olho, e isto muitas vezes gera desperdício. Não sei se a Susana, sim, falar um pouco sobre isto também. Concordo plenamente com a Sofia. Portanto, o planeamento das refeições é essencial, e lá está, a questão, o foco está aí, não é? A maneira como a sociedade está é difícil, e portanto temos que tentar implementar aqui algumas rotinas. Eu tenho alguns dados no sentido em que aqueles alimentos que são mais desperdiçados pelas famílias na União Europeia acabam por ser as frutas e os vegetais, e há uma referência em particular à salada fresca. Estamos a falar de pão, padaria, produtos lácteos também, alimentos secos como massa, arroz, também alguns condimentos. Isto, vimos já a falta de planeamento, muitas vezes, ou seja, os consumidores acabam por comprar alimentos em quantidade excessiva e depois acabam por não os utilizar, mas também falamos de sobras. Muitas vezes as sobras não são devidamente reaproveitadas, e lá está, é um desafio que nós temos que aceitar. Portanto, para além do planeamento, depois de como usar de uma forma também interessante as nossas sobras. Depois, um dado interessante, e até faz parte de um Eurobarómetro, um dado que era apontado, era que a maioria dos consumidores, dos entrevistados na altura, até diziam que as porções nas lojas, portanto as embalagens nas lojas até eram muito grandes, portanto não compravam muito mais produto do que muitas vezes necessitavam, e que levava a algum desperdício. Mas também dar aqui um foco em especial à informação sobre as datas de validade, que ainda se presta a grandes erros e a muitos erros de interpretação por parte dos consumidores. Portanto, este é também uma medida que está em cima da mesa para a Comissão Europeia, para rever de alguma forma como é que estas datas são marcadas, porque muitas vezes os consumidores confundem a indicação de consumir até, que é uma data limite, com o consumir de preferência antes de, portanto, que é uma data que de alguma forma indica-nos que durante aquele período de tempo os produtos conservam as suas propriedades e mantêm-se em boas condições, mas não significa que não possam ser consumidos após esta data. Muitas vezes até o podem, se nós verificarmos se as suas características se mantêm, se o cheiro se mantém, o sabor. Portanto, eu aqui falo, por exemplo, de massas e de arroz, que nós temos que ter também esse critério, e muitas vezes não descartar imediatamente o alimento só porque passou da data de validade. Portanto, eu diria, como a Sofia colocou, a questão no planeamento, e também, às vezes, nesta questão das datas, e perceber aqui como é que o legislador pode dar
aqui uma ajuda em resolver este problema, mas depois também dizia outra. Nós vamos ao supermercado e sabemos que aquela fruta que é menos apelativa, muitas vezes não é comprada, não é? Eu sei que os produtores não gostam de chamar fruta feia porque ela não é feia, não é? Mas foi um nome que nós, quando dizemos fruta feia, todos percebemos o que queremos dizer, mas para que estes legumes e esta fruta mantêm as suas características nutricionais iguais aos outros e que nós, consumidores, também temos que fazer esse esforço e esse papel de perceber que estamos a descartar alimentos que são bons, que são aptos para o consumo e que foram produzidos, que gastámos imensa água ou recursos para os ter e, portanto, eles não podem ser descartados só porque não correspondem a um determinado padrão estético que, entretanto, se manteve ou se vinculou como adequado. E, portanto, eu acho que estes nossos debates são sempre interessantes porque são reflexões que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, e depois em larga escala eu acho que veremos, então, grandes mudanças. Susana, nos rótulos os produtos deviam ter a indicação da origem, por exemplo. Se calhar não têm muitas das vezes. Isso devia estar bem visível, porque há produtos, inclusivamente, em relação à data, ao prazo de validade. Temos que andar, às vezes, ali à volta para procurar o prazo de validade, quase não se encontra, está meio escondido. Está meio escondido. Ser padronizado e ser visível para toda a gente e fácil de... Ou seja, ter ali tudo, a quantidade de nutrientes, a quantidade de sal, de açúcar, tem tudo ali explicadinho. Esse é um dos objetivos, portanto, a revisão destas normas que estão a ser, que a Comissão Europeia prevê agora durante este ano apresentar uma proposta, prevê exatamente isso, portanto, como facilitar e tornar mais fáceis essa compreensão, não é? Porque eu também às vezes sinto essa dificuldade, que é, nós queremos ver a data, mas depois diz, consulta, verifique no fundo ou verifique no topo, portanto, andamos ali a rodar a embalagem à procura da data, é um desafio. Os rótulos os rótulos são um desafio e o Fernando começou a pergunta de outra forma, desculpe. Os rótulos não devia estar também a informação da origem do... Sim, claro que sim. E cada vez mais, aliás, os consumidores mostram que querem saber de onde vem a carne, em específico há estas orientações, e nós sabemos que a Comissão Europeia também vai trabalhar nesse sentido, mas os consumidores já o dão esse sinal. Querem saber de onde vem aquela carne, o leite também é um produto que os consumidores têm interesse em saber de onde vem, e depois, quando são alimentos processados, também querem saber se nesses alimentos processados de onde vem essa carne, por exemplo, e esse leite. Mas vamos mais longe, os consumidores também já querem saber em que condições e o bem-estar desses animais, isso também já é um critério e é também uma informação que os consumidores já querem ver no rótulo. É um desafio, não é? Portanto, os consumidores já vão mais além, portanto, sim. Portanto, vamos no bom caminho. O consumidor vai no bom caminho, está a levar as suas exigências e a comer melhor, talvez. Sim? Só em resumo. Está a tentar comer melhor. Mas sabemos que é muito desafiante comer melhor. Mas é possível. É um caminho. É um caminho. A alimentação é um fator muito difícil. A alimentação é um tema muito difícil de trabalhar, não é? Porque é uma coisa que está profundamente enraizada e que faz parte da nossa cultura, das nossas tradições. Com muitos mitos associados. Eu acho que há muitos mitos associados à alimentação. Permita-me só dizer... aos poucos. Sim. Eu julgo que era o Samora Machel que dizia que o estômago era o mais difícil de descolonizar. Tem a ver um bocado com isso que a Sofia estava a dizer. Nós estamos quase no fim. Queria-vos perguntar, já que estamos no momento de campanha eleitoral, de eleições, vêm aí agora as eleições, que recomendações, começava pela Sofia, eu não tive a tomar nota de quanto tempo é que cada um falou, porque também isto não é um debate eleitoral, mas pronto, eu acho que foi mais ou menos equilibrado. Perguntava à Sofia e depois também perguntava à Susana. Que recomendações políticas importa fazer neste momento? Nesta área? Há pouco a Susana referiu isto, e isto é uma das nossas principais recomendações. É esta necessidade de melhorar o processo das compras públicas e incluir aqui requisitos mais exigentes no que diz respeito à sustentabilidade, ou seja, incluir requisitos de compras que consigam compreender aqui a dimensão da sustentabilidade, que sabemos que muitas vezes não faz parte. Outra das nossas recomendações é o facto de queremos que o plano estratégico da política agrícola comum contribua para travar e reverter a perda de biodiversidade.
porque já falámos aqui hoje que a agricultura é a principal causa da perda de biodiversidade na União Europeia e por isso a PAC deve ter aqui como uma das suas principais preocupações não só a produção de alimentos, ou seja, não só a disponibilidade de alimentos, mas também a proteção da biodiversidade e luta contra as alterações climáticas. Bem como o uso da água, que também já referimos aqui que é cerca de 70%, e a recuperação dos solos. Portanto, importa aqui ter uma PAC que esteja comprometida não apenas com a produção, mas com a sustentabilidade. Isto não passa pela agricultura intensiva, essa sustentabilidade. Deve passar também pela agricultura intensiva, sim. Nós devemos procurar focar-nos na agricultura extensiva, mas temos que ser realistas e a agricultura intensiva provavelmente não estará fora do nosso radar nos próximos anos. Portanto, importa aqui que tenhamos organismos públicos capazes de não influenciar, mas capazes de criar políticas públicas fortes para colmatar aqui estas falhas. Pronto, se calhar só por último dizer que era importante também apelar que estas orientações alimentares, importante apelar a que as orientações alimentares nacionais tenham também em conta os critérios de sustentabilidade dos produtos e não apenas da saúde. Eu sei que este é um caminho que está a ser feito paulatinamente, mas aprofundar aqui esta ideia. Sim, e posso passar para a Susana. Sim, eu em larga medida concordo com o que a Sofia já referiu e de alguma forma também para sintetizar um pouco aquilo que nós estamos a falar, para nós é importante para já que a alimentação seja colocada na agenda e na ordem do dia. Nós percebemos que nos últimos anos nós temos assistido efetivamente um compromisso e percebemos que as instituições públicas têm trabalhado nesta matéria, têm sido desenvolvidas estratégias, portanto há a Comissão Nacional contra o Desperdício, portanto percebemos que há uma preocupação efetiva em olhar para estes temas e mesmo em termos de lei de marketing infantil também foi um importante passo. Eu acho que o impulso está dado. Eu acho agora que temos que ser ambiciosos. Por um lado, capacitar os consumidores. Portanto, esta informação que nós aqui estamos a fazer, aí a trocar estas ideias, elas têm que, de alguma forma, chegar à maioria da população. Portanto, se nós não soubermos, se eu não souber qual é o impacto daquele produto que eu estou a comer, primeiro, na minha saúde, e, portanto, aquilo que eu vejo e nós vemos na nossa prática diária, é que se eu perguntar se tem noção que aquela comida pré-embalada, fácil de colocar no micro-ondas, quanto é que ela tem de açúcar, de sal, de gordura, a maioria dos consumidores não tem essa noção. Nós aqui na DEC desenvolvemos há uns anos uns kits, portanto um pequeno kit, lá dentro tem a quantidade de óleo, a quantidade de gordura, a quantidade de sal, a quantidade de açúcar, e nós percebemos quão esclarecedor isso torna para as pessoas. Portanto, acima de tudo, informá-las e capacitá-las para elas conseguirem tomar maiores decisões. E, portanto, é isso que também exigimos, que da parte do nosso legislador e agora em época de eleições, que a alimentação seja, sem dúvida, um critério importante e um assunto em cima da mesa, e que se avance no sentido da rotulagem e se avance no Nutri-Score, porque eu acho que tornará, sem dúvida, e dará o primeiro passo para despertar a consciência de cada um, não é? Quando nós olharmos para uma embalagem, vou procurar uns cereais ou outro e ver que tem uma classe C ou D, se calhar vou tentar perceber porque é que aquele produto tem aquela classe, se aquele produto é essencial para a alimentação do meu filho, se eu não posso tentar arranjar uma outra alternativa e, portanto, percebermos quão difícil é a nossa vida no dia-a-dia do pouco tempo que temos, mas transformar, não é? E dar, acima de tudo, informação para que nós transformemos pouco a pouco e mudemos para uma dieta mais saudável e mais sustentável. Susana, obrigado. Deixa-me só fazer-vos aqui uma pergunta. Temos aqui uma pergunta de Telma Santos que pergunta assim: é preferível escolher um produto produzido de forma regenerativa em algum sítio do mundo ou de forma intensiva localmente? Não sei, talvez a Susana ou a Sofia. Talvez a Sofia queira dar uma... Sim, pedia-lhe só para repetir a pergunta. É preferível escolher um produto produzido de forma regenerativa em algum sítio do mundo ou de forma intensiva localmente? Isso é uma pergunta bastante difícil, por enquanto.
Susana, se já tiver uma resposta para isso, não tenho, porque efetivamente são ordens são muitas variáveis que ainda não conseguimos responder de uma forma que nos sintamos confortáveis, não é? Muitas incertezas ainda quanto a esses aspectos. Porque no que diz respeito ao transporte dos alimentos, por exemplo, num navio, a verdade é que temos este transporte é altamente otimizado, portanto a pegada carbónica por produto é baixa, porque os navios vêm muito cheios. Mas existe uma pegada carbónica. Há tantos fatores envolvidos, não é que não é fácil ter esta... Há muitos fatores. Quanto à agricultura intensiva, sabemos que provoca um desgaste e provoca uma pressão sobre os solos e sobre os recursos hídricos que é muito grande. E, então portanto, deixem-me só então mesmo para acabar. Tendo em conta o momento que nós estamos a viver, que o país está em seca, praticamente quase todo, isto pode colocar em causa a sustentabilidade alimentar? Era só mesmo para acabar. Sim, claro que sim. E por isso é que eu referi tantas vezes aquele dado dos 70% de toda a água que é consumida em Portugal é utilizada na agricultura, porque na verdade a questão da seca é uma questão que não é de agora, temos verificado isso nas últimas décadas e é algo que não é um fenómeno passageiro. Vamos continuar com este problema cada vez pior, tanto Portugal como Espanha, e, portanto, precisamos de rapidamente começar a arranjar alternativas, não alternativas no sentido de arranjar outra forma, é mesmo alternativas a esta expectativa de que podemos manter o sistema alimentar e a agricultura tal como a conhecemos hoje e que vai tudo correr bem. Não, temos que começar a fazer alterações de fundo que nos permitam não utilizar uma percentagem tão alta de recursos hídricos, essenciais para tudo, para não utilizarmos tantos recursos hídricos na agricultura. Portanto, temos que adaptar a nossa alimentação. Voltamos ao início de tudo. Susana, queres dizer alguma coisa? Reconheço que é um grande desafio, não é? Ainda relativamente à questão de há pouco, não é? O transporte e a distribuição estará sempre associado a uma maior emissão, penso eu, de gases de efeito de estufa, mas lá está, não é um assunto em que eu também me queira alongar, que reconheço que é um grande desafio e que faz parte de todos, toda a cadeia de abastecimento, desde a produção ao consumidor, nós temos que estar envolvidos e focados numa solução. Muito bem. Obrigado, Sofia. Obrigado, Susana. Eu acho que ficávamos por aqui. Como a Sofia estava a dizer, voltamos ao início. E olha, ficamos com esta ideia de que ficamos com esta ideia de que a produção local é sempre preferível, que devemos comer, enfim, sempre possível melhor, sem evitar comer menos carne, comer menos peixe, uma produção comer sustentável e pensar que quando estamos a comer de uma forma sustentável, estamos também a tornar o planeta mais sustentável e mais habitável para nós e mais agradável. Uma boa tarde, então, para todos e até um destes. Obrigado. Obrigada. Obrigada.